Muito bem, amigos da TV VarziaAlegre.com, nosso abraço, nosso carinho, nosso desejo de boa sorte para todos vocês. Estamos chegando com mais uma live aqui no nosso canal, agradecendo e desejando que a sua semana seja abençoada e maravilhosa, viu? Que somente coisas boas aconteçam para você, é o que a gente sempre deseja de coração. Trabalhamos em nome de Super Gasbras JC Gás, a entrega mais rápida da cidade, o pessoal que está sempre pronto para atender você, também de Pit Stop Skol, ADL Link, internet para você, e também de CADC Unicesumar Educação à Distância e com total qualidade aqui em Várzea Alegre. A educação à distância da Unicesumar te aproxima. Te aproxima de quem você ama, porque você escolhe onde e como estudar. Te aproxima do seu diploma, porque tem mais de 60 graduações. Aproxima das oportunidades, porque te prepara para o mercado. Te aproxima das conquistas, porque entende e desenvolve o seu talento. É você, mais perto do seu sonho, com a melhor EAD do Brasil. Matricule-se. Pois é, pessoal, CADC Unicesumar aqui em Várzea Alegre, faça como eu, como centenas de outras pessoas, né? Faça a sua graduação, sua pós-graduação com total qualidade aqui em Várzea Alegre, no CADC Unicesumar. Entre em contato pelo zap 88-99604-3956. Instagram, @unicesumar.varzealegre.ce, @CADC.Diana Colaça. O CADC Unicesumar fica na Rua Durval Soares, 150. Bom, pessoal, na nossa primeira live aí desta semana, convidamos o advogado, nosso parceiro aqui do canal, Dr. César Gregório Júnior, para a gente falar sobre essa questão dos decretos estadual e municipal também, que lançou um, né, vamos dizer assim, para que se adequasse melhor à realidade de Várzea Alegre em relação às proibições, às recomendações do decreto agora de festas de final de ano. Então, bastante gente tem muita dúvida ainda do que pode e o que não pode. Inclusive, já tem muita gente, esse final de semana, muita coisa registrada fora do decreto, e é sobre as consequências daquilo que pode acontecer, as recomendações, né, o que pode acontecer para quem acabar burlando, né, as regras do decreto. Doutor César, primeiramente, agradecer a você aí pela disponibilidade de comparecer aqui nesta segunda-feira, começo de semana. Tá tudo bom, tudo em paz? É sempre um prazer reencontrá-lo. Tudo bom, Nonato? Boa tarde, tudo bem, tudo em paz. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Fico muito feliz em estar de volta. Pois é, acho que todo mundo fica se perguntando, né? O decreto está lá, muita gente nem lê, a verdade é essa, né? Tem o decreto, aí fulano diz, não, isso aqui não pode, isso aqui pode. A regra principal, uma das que chama mais atenção, é a questão da quantidade de pessoas que pode ou não pode ficar juntas durante as festas, né? Uhum. Mas antes de entrarmos aí na regra por regra, tem que seguir, né? É lei, né? É lei, é. O decreto, ele, de certa forma, ele não é uma lei, ele é uma força impositiva do Poder Executivo, né? Que no caso é o chefe
do governador do nosso estado, o chefe do Poder Executivo a nível estadual. Então ele tem força de lei, mas não é necessariamente uma lei, embora tenha os efeitos. Pronto. Nós já estamos, digamos assim, fatigados, né? Com a fadiga já de estarmos em casa de fato, está todo mundo já muito chateado com isso, mas o Covid não vai embora, não tem o que fazer, né? Está piorando, na verdade, piorando, né? Como essa segunda cepa que foi descoberta aí na Inglaterra, que agora de tarde eu já vi a notícia que já está na Itália, então, que é uma cepa que é 70% mais contagiosa do que a já existia, né? Então, está piorando, na verdade. E esse decreto de final de ano, ele foi mais, ele teve aí uma publicação quase que obrigatória pelo governo, porque de fato os números vêm crescendo, né? Então, se tivesse como estava antes, né, desse crescimento, ou seja, a gente tivesse em queda, ou pelo menos numa estabilidade, provavelmente esse decreto teria até passado aí batido, mas não teve jeito, né? O governo teve que fazer. Nós entramos na chamada segunda onda, né, do Covid, e assim, embora no Brasil por um todo a gente não tenha praticamente saído da primeira onda, né, infelizmente, mas aqui no Ceará, como foi um dos principais estados que conseguiram combater muito bem a Covid, o Ceará foi um dos exemplos a nível federal, a nível de país. Esse decreto ele vem para tentar repetir a dose do que foi na primeira onda, por assim dizer, né? Pronto. Vamos aqui regra por regra para você ir comentando aí, compartilhando com a gente, portanto, essas informações. Começando então em questão de restaurantes, barracas de praia e hotéis. Barraca de praia não tem em Vaza Alegre, hotel tem, restaurante tem. Mas, de fato, o decreto é estadual e muita gente também acompanha a gente aí por aí para fora, pelas cidades onde há praia. Então, por isso é importante a gente ir comentando também. Restrição do horário para o fechamento de restaurantes, barracas de praia, praças de alimentação, restaurantes e shoppings, lojas de autosserviço impostos para o horário de 22 horas. Um horário bem cedo, acho que muita gente acha ruim, mas vamos ter que prosseguir, né? Proibição de festas de qualquer tipo em qualquer restaurante, barraca de praia, hotel e outros estabelecimentos em ambientes fechados e abertos. Aqui essa questão do ambiente fechado e aberto cobre tudo, né? Não adianta a pessoa achar que está num ambiente que está mais isolado, né? Isso, cobre tudo. Qualquer manifestação que tenha muitas pessoas que promovam aglomeração, pode ser feito o Pará separado. Inclusive ontem na cidade de Icó teve uma grande vaquejada que estava acontecendo lá e a polícia acabou com essa vaquejada com a presença de mais de 1.000 pessoas. E tanto o organizador da vaquejada como algumas pessoas lá foram autuadas em flagrante, em descumprimento ao decreto. Pronto, eu acho que eu vou fazer o contrário, doutor César. O que é que você prefere destacar os pontos principais desse decreto, ao invés de ler que é tanta regra, e algumas de fato não vão entrar aqui na nossa discussão, porque não cabe para a gente. O que é que você queria destacar desse decreto? Assim? O mais importante nessa questão é mais a questão do comércio, né? Que agora o horário do comércio foi estendido até as 22 horas, até as 23 horas, na verdade, que é o comércio de rua, né? Que justamente essa uma coisa que eu nunca entendi no começo da pandemia era justamente a restrição de horário. Porque a restrição fazia que as pessoas quisessem ir resolver todas ao mesmo tempo, justamente pelo pequeno período. E agora foi feito o contrário, foi estudado e viu-se que se você estender o período, você vai conseguir que as pessoas vão de forma escalonada aos comércios. Então, diante das circunstâncias, um dos principais pontos é que você agora tem um horário, pode haver um horário de funcionamento maior para o comércio, né? Aqui em Vaza Alegre, geralmente, pelo menos esse comércio aqui do centro aqui de serviço, mas nunca fica até depois das 17 horas, a não ser uma ou outra loja, né? Mas se quiser fazer, pode, né? Exatamente. Até porque o pessoal às vezes quer comprar um presente, né? E a loja já está fechada, mais por causa disso, né? Para todo mundo não ir durante o dia, né? Isso, exatamente. É para você ter mais assim um fluxo menor de pessoas durante um curto período de tempo, para evitar justamente a aglomeração. Pronto. A gente tem percebido... Outro ponto que você queria destacar? Que você tem a questão dos restaurantes, né? De só funcionar até 50% da capacidade total. Então vamos dizer que se num pátio de um restaurante cabem 10 mesas, agora você só vai poder colocar 5 de uma forma mais distante uma da outra. Vai ter essa limitação de pessoas também, né? Então essa questão ela vai ser muito fiscalizada, especialmente no final de ano. Agora, no aspecto geral que nós estamos passando, né?
Aqui se enquadra, porque a gente fala restaurante, mas se enquadra espetinho, né? Porque qualquer coisa que tenha, qualquer atividade que seja do mesmo ramo, nesse sentido, né? Quer dizer, você, não, mas eu não tenho um restaurante, só tenho um espetinho, mas está fazendo como papel de restaurante. Faz dentro do mesmo gênero, né? Por assim dizer. E é sempre bom a gente explicar direitinho, para depois a pessoa não achar que está fora do... Então, somente a metade da capacidade, né? Exatamente. 50%. Ou seja, para quem quiser, então chegue cedo, né? Para que chegue cedo para ver se pega a mesa daquelas disponíveis, né? Exatamente. É o correto, né? O correto seria, de certa forma, até evitar até os 50%, na minha opinião. Mas já que o decreto deve com certeza, baseado em estudos de toda uma equipe que tem, que é o comitê, que o governador tem acesso aos dados, então 50% parece ser um número razoável. E tem um número também limitado de pessoas por mesa, também tem isso, né? Isso, se eu não me engano, são até 6 pessoas. 6 pessoas por mesa, exatamente. Pronto. Então, além da capacidade de atendimento ser menor, tem a questão que a pessoa tem que, o dono do estabelecimento tem que obedecer 6 pessoas por mês. Não adianta chegar a turma grande de 12 pessoas, 10. Justamente, para evitar o jeitinho brasileiro, né? Porque aí vai dar problema, né? As sanções, assim, para quem desobedece, por exemplo, o dono do estabelecimento, ser chamado para... O dono do estabelecimento é autuado em flagrante, ele vai receber uma multa por aquela conduta e, no caso de reincidência, ele pode ter o comércio, o restaurante dele lacrado por um período de 7 dias ou mais. Então ele vai ficar fechado, lacrado com aquela correntezinha amarela da vigilância sanitária, fechando o seu comércio durante o período de final de ano por 7 dias ou mais. Que é muito ruim. É um período que, embora você vá vender menos pela quantidade de pessoas que você vai atender, obrigatoriamente, mas pior é ficar fechado, né? Pior é ficar fechado, bastante. É muito chato. O pessoal se pergunta muito... outro ponto que você queria destacar, que aí eu vou... perguntando. O mais controverso, né, que é a questão da limitação de 15 pessoas para eventos internos de final de ano, em famílias, etc. Né, que é o ponto, né? Em casa, que é o ponto que as pessoas mais acharam controverso. Né? Pronto. Aí me perguntaram assim, mas o governo pode fazer isso? Porque tem a Constituição, tem a história com... muita gente diz, mas a Constituição garante que dentro da casa do cidadão ele pode, não tem negócio do governo chegar lá e intervir, mas é casa especial, né? Aqui, se fosse para eu lhe explicar de forma completa, nós teríamos que entrar todo um estudo de hermenêutica constitucional. Mas, assim, em resumo muito grande, nós temos o direito fundamental à locomoção, à liberdade e à vida também. Então, o direito à vida ele vai se sobressair acima de qualquer outro direito. Por quê? Porque é um direito que, se você não tem ele, você não tem direito a nenhum outro. Você vai estar morto, obviamente. Então, o direito à vida, como é um caso excepcional de saúde pública, o direito à vida e o direito à saúde vão se sobrepujar, se sobressair nos direitos de inviolabilidade em certos aspectos e também na questão de liberdade de locomoção. Pronto, então 15 pessoas, se a pessoa for fazer uma confraternizaçãozinha, no máximo 15 pessoas, já contando com a equipe que vai dar apoio se a pessoa contratar, né? Exatamente. Garçom, pessoal do buffet, enfim. Isso. Então não pode extrapolar de fato. Isso. A gente tem certeza que é uma coisa difícil de se fiscalizar, mas se houver uma denúncia, a polícia vai ter que ir lá, né? Isso. Assim nesse caso, há uma digamos, uma controvérsia na doutrina, né? Porque, assim, por se tratar de um decreto, e ele não ser necessariamente uma lei ordinária que passa por o Congresso, etc., existe a discussão se, por exemplo, no estado de flagrância, que é a polícia vê que está sendo feito um evento com mais de 15 pessoas, se ela vai poder adentrar a casa da pessoa, especialmente em horário noturno. Porque a Constituição Federal, ela diz no seu texto que a casa do cidadão ela é inviolável durante o horário noturno. Então, a não ser que você esteja numa situação de flagrância ou de imediata perseguição, por exemplo, a um criminoso, um policial não pode entrar na casa de uma pessoa. Por isso que a gente vê nos jornais, na televisão, que toda vez vai ser feita uma operação policial, eles fazem 5h30 da manhã, 6, porque não pode ser na madrugada nem noite. Então há essa discussão se a autoridade policial, diante dessa flagrância, vai poder ou não adentrar a casa do cidadão. Acredito eu que vai poder sim. Pronto. É melhor evitar. Melhor não tentar descobrir isso na prática. Né? Melhor do que tentar, confusão, trazer a doutrina para dentro de casa. Melhor evitar. Já sabe, já está a recomendação, né? Para quê? Nós tivemos aí durante o final de semana registro aí, por exemplo, de vaquejada lá no ICOR, né? Proibido.
Recentemente houve também, me parece que alguma abordagem policial para as bandas acular de um campo de avião aqui em Vaz Alegre, né? Isso, foi. Que o Se não me pessoal, engano, foi o Raio. o Raio passou por lá também, o pessoal estava se aglomerando, quer dizer, tem muita gente que não está levando em conta, né, a situação, né? É só porque assim, deveria ser um caso de sobrevivência, né, Nonato? É só você lembrar da coitada da Anissete Bruno, agora atriz global que faleceu ontem. Ela passou o tempo de pandemia todinha isolada. Uma pessoa, na primeira vez que foi aberta a casa dela, a pessoa não tinha sintomas, era assintomática, contaminou e ela veio a falecer. Então, assim, o vírus é literalmente uma roleta russa. Você pode até ter contato com uma pessoa e não pegar, ou ter uma versão baixa da Covid, ser só de fato uma gripezinha, mas também você pode vir a óbito. Então, assim, entre evitar e participar de uma roleta russa, deixar a sorte, sempre é bom evitar, né? Tem muita gente que gosta de viajar em final de ano, e é muito bom quando se pode, né? Quando é possível, quando a pessoa programou, mas só que com essas restrições, acho que a pessoa deveria repensar, né? Se vale a pena mesmo investir um dinheiro numa viagem, chega lá, as coisas estão pela metade, ninguém sabe como é que vai ficar essas praias em Fortaleza, por exemplo, acho que deve ter alguma fiscalização mais rígida. Quer dizer, você não vai brincar à vontade, né? Já não vai ter Réveillon, né? Especialmente viajando para cidades grandes, né? Como Fortaleza, como você, né? É complicado. Já não vai ter Réveillon, já não vai ter queima de fogos. Então, eu acho que a pessoa deveria evitar, de fato, por mais chato que seja, passar em casa. O decreto mostra as regras aí que acaba limitando muita coisa. Agora, assim, vamos tentar evitar, né? Já está tão perto a vacina já está sendo vacinada boa parte do mundo. O Brasil, tomara Deus que a gente consiga se vacinar próximo ano. Então, assim, já na reta final de uma pandemia, você dá uma bobeira e acontecer alguma fatalidade, né? É melhor evitar. Então, mais algum ponto do decreto que você queria destacar? Só a questão do decreto municipal, né? Promulgado pelo prefeito José Helder, que ele repete as disposições estaduais, ele vem repetindo também as outras disposições nos outros decretos em questão do combate ao coronavírus, e nesse também ele especifica diretamente a questão da não permanência em ambiente hospitalar. Então, contanto que você não tenha nenhuma doença, por exemplo, que você precise de cuidado e tudo, não é bom fazer turismo em hospitais, em postos de saúde, etc., por assim dizer. Evitar a acumulação nesses locais de alto risco, né? Está muito complicado, pessoal. Está muito complicado. Por mais que a gente queira, às vezes até a gente tem essa falsa sensação de que as coisas estão legais e tem muita gente que não está ligando, mas os números sobem todos os dias. A gente tem visto gente morrer, pessoas morrerem, né? Tanto aqui em Vaz Alegre quanto na região. Muitas pessoas internadas, né, do tratamento, e a preocupação é isso, porque de fato, se não ocorresse uma publicação de um decreto como esse, acho que ia haver muita gente extrapolando de fato, né? Então, se até com o decreto as pessoas descumprem, né? E mesmo que a prefeitura não tivesse feito esse decreto, valeria o do Estado, né? Com certeza. Faz mais para ratificar. Justamente, a da prefeitura justamente para ratificar o que o governador falou e também regular em ambiente municipal, ajudar, por assim dizer, né? Complementar. Então, o que eu tive aqui? A Musa Mara Ferreira, abraço. E Mário Leal diz assim: tinha que ter avisado os candidatos, prefeitos e vereadores que passaram em todas as casas de Vaz Alegre, né? Nossa classe política é uma vergonha. Aí teve esse negócio também, durante o pessoal falava, agora na política vai poder tudo, depois fecha, né? Mais ou menos aconteceu isso, mas teve muita política que fez aglomeração, teve alguns que não fizeram, mas foram na casa dos eleitores, né? Enfim, mas vai saber o quanto isso contribuiu ou não, né? A gente não sabe mais quem contamina ninguém, quem tá complicado. Enfim, mas o fato é que, independente disso, a gente tem que continuar tomando cuidado. Exatamente. E quanto a essa questão da política, eu não falo nem tanto, Nonato, em questão de ir na casa, porque às vezes tomava cuidado com algo e tal. O que foi mais reprovável foram as grandes aglomerações. Só que essas grandes aglomerações geralmente partiam das próprias pessoas. Então, assim, para você identificar as pessoas, para ir multar, para ir fazer alguma coisa, para a autoridade pública fica muito difícil. O que se esperava era que houvesse um bom senso, que como, por exemplo, o Vaz Alegre nesse ponto, de carreatas, esse tudo, durante a campanha eleitoral foi um exemplo, né, como já falei várias vezes. Pessoal, e também vamos combinar, né, que teve de aglomeração já em locais de diversão também, né, vamos combinar, né, a gente tem que olhar para todo canto.
Eu mesmo já fui para bastante lugar, viajei, fui a Fortaleza, tomei meus cuidados, fui a Fortaleza, fui aqui na região também, já dei umas viajadas, enfim, tomamos os cuidados, mas a gente percebe que há muita displicência em relação a isso, né? As pessoas não querem de fato usar máscara, a gente não percebe mais o cuidado com álcool gel, com álcool em gel. Então tem que a gente também dar a mão à palmatória e dizer que a gente contribui muitas vezes para que as coisas aconteçam. Sim, com certeza, com certeza. Pronto, então os pontos principais, questão de aglomeração em casa, não pode, os amigos somente, vamos só repetir, 15 pessoas, 15 né? pessoas, até 15 pessoas até 15 em ambiente pessoas, interno, ambiente externo é proibido. Pronto. A questão dos horários dos estabelecimentos também, né? De comércio. Estabelecimentos né? comerciais, isso, Pronto. até às 23 horas. Até às 23 horas, e a questão também dos restaurantes, espetinhos, bares. Bares continuam fechados, aquele que vende sua bebida continua fechado. Né? Aí para lugar restaurante ou similares. Então, o pessoal dessa área aí tem que estar ligado aí, porque somente 50% do espaço para o pessoal, para os clientes, e também só até 6 pessoas por mesa. Não é assim? Exatamente. Pronto. É sempre bom deixar tudo muito bem claro para que as pessoas possam estar cientes aí para quando for no Natal e Ano Novo não querer aglomerar achando que pode, porque de fato não pode. O Natal já está tão mais triste, né? Está tão mais triste esse ano, está tudo assim tão sem clima. Não dá para tentar animar uma coisa que não tem como animar, né? Então vamos respeitar o luto de quem não pode vamos passar e tentar evitar para no próximo ano não ser a gente faltando uma pessoa na nossa família, né? E o principal é isso, né? A gente passa sem tudo, mas sem alguém que a gente ama é mais difícil. A gente passa também porque é preciso, mas é bem mais complicado, mais difícil. Doutor César Gregório Júnior, mais alguma coisa que você queira destacar? Fique à vontade. Quero sim, Nonato, é bem breve. É tão perigoso e tão letal quanto o Corona-19 é a desinformação e a ignorância. Não contribuam para a ignorância e para fake news, e especialmente para notícias falsas que contribuem para o atraso da ciência e da cura. Vacina funciona. Vamos se cuidar, as vacinas estão vindo, não vamos participar desse grupo de pessoas que acham que existe uma grande conspiração mundial que está querendo marcar você com um chip, etc. Tomem cuidado nas festas de final de ano e se preparem para a gente se vacinar e passar por esse período negro da nossa história. Verdade, bem verdade mesmo. Bom, quero então agradecer ao Dr. César Gregório Júnior, porque é nosso parceiro aqui do canal e tudo, e de uns tempos para cá ele voltou essa parceria com tudo, né? Vem contribuindo bastante aqui com o canal e passando informações que a gente considera muito importantes com o conhecimento que ele tem da área jurídica, né? Muitas vezes opinando questões pessoais, ele dando a cara a tapa, como se diz por aí, né? Dizendo aquilo que ele acha, muitas vezes pode até não ser a mesma opinião de outras pessoas, mas é a dele, e ele sempre é muito enfático em relação a defender alguns pontos de vista, sempre respeitando o limite jurídico e a opinião pessoal dele, deixando bem claro isso, né? E tem contribuído demais com a gente aqui no nosso canal, porque há uma lacuna, né, muito grande em relação a questões jurídicas aqui, não só aqui, mas é na sociedade como um todo, né? Muitas vezes a gente não conhece nossos direitos, muitas vezes a gente não conhece nossos deveres, a gente faz uma coisa achando que está no direito e não está, acha que está fazendo uma coisa que é um dever e que não é, né? Então, é sempre bom a gente ir aprendendo, e essas gotinhas de conhecimento que a gente vai passando, cada pessoa que aprende um pouquinho mais e que consegue utilizar isso na prática no dia a dia, a gente considera importante, porque a gente consegue fazer mudanças enormes no mundo, mas aos poucos, né, a gente vai conseguir inserir mais informação com credibilidade, informação direto da fonte, porque hoje informação a gente tem demais, agora a qualidade dessa informação é que a gente tem que questionar, é de onde vem, é verdade ou não é, essa questão das fake news, em todos os assuntos atrapalham demais. Então, é por isso que a gente tem pautado aqui assuntos que a gente considera que sejam relevantes. Eu quero agradecer a ele por essa parceria, que é a correria danada da agenda dele, mas ele sempre que pode está por aqui, enfim, tomara que em 2021 a gente consiga, então, passar mais informações, né, mais conteúdos, né, e que ele possa continuar fazendo e nutrindo essa parceria que a gente tem feito aí já durante, acho que 2 anos por aí, 3 anos já, né? 3 anos. Passa rápido, rapaz, né? Passa ligeiro, passa rápido, né? E o tempo anos. tem sido generoso com ele, né? Ele está cada dia mais, como é que o pessoal diz, né? Jeitoso, né? No vídeo aqui e tudo mais. Crescendo horizontalmente. Não, tá bom demais, né? E não tem sido tão generoso comigo, mas pela parceria que a gente tem aqui dá certo. Bom,
Doutor César, então, tenha boas festas aí de final de ano, Natal, Ano Novo. Vamos comemorar do jeito que for possível e com segurança, né? E que 2021 traga, né, a esperança que a gente possa ter a nossa vida de volta, né? Porque parte dela, de fato, está presa a esse coronavírus. Não Com tem certeza, jeito, né? com certeza. Então, bom final de ano, bom Natal, viu? E que a gente possa continuar em 2021. Mesmo para você Espero também. você aqui. Viu? Bom final de ano, bom Natal para você, Nonato, para todo mundo que está assistindo. Tudo que Nonato falou aí, é a mesma coisa com ele. Eu gosto muito de Nonato, é um grande parceiro. Fico muito feliz em poder contribuir com o que eu posso. Pronto. E se Deus quiser, em 2021 estaremos aqui de volta, viu, pessoal? Você que acompanha sempre a gente, obrigado pelo carinho, pela companhia. Doutor César, pelo menos na parte aqui da TV Vazileg, vai ter esses 15 dias aí. 15, quase 15, né? Nós estamos vindo, 11 dias só, né? De folga, né? Lá pelo dia 2 ou 3, 4, 5 de janeiro, a gente está de volta aqui, se Deus quiser. Estamos de volta. Depois de dar uma descansada. Muito obrigado por tudo, sempre, viu? Prazer é meu. Pronto, são 15 horas e 57 minutos. A gente volta a qualquer momento com mais lives aqui no nosso canal. Obrigado, pessoal. Tudo de bom. Fiquem com Deus e a gente se vê. Cuidem-se. Thank you.